E amanhã o Fala Bahia da Bahia FM vai entrar em clima de carnaval. O Emerson José vai receber no estúdio representantes de órgãos que trabalham duro nessa época do ano. Os convidados são o secretário de Serviços Públicos e Prevenção à Violência, Marcelo Abreu, os superintendentes da SUCOM, Cláudio Silva, e da Trans Salvador, Alberto Gordilho, e o presidente da Saltur, Cláudio Tinoco. Se você também já está se preparando para esta festa, ligue e participe ao vivo por esse número 35350050 ou mande a sua mensagem pelo twitter.com/fala_bahia ou também pelo facebook.com/fala bahia. Participe, hein? Olha, tenho 2 e-mails aqui da Limpurbe. São respostas em atenção à reclamação de alguns ouvintes e telespectadores que fizeram denúncias aqui no programa com a gente. Em atenção à reclamação dos moradores do Lobato, a Limpurbe informa que os contentores são coletados diariamente para a limpeza e o agente realiza a limpeza dos resíduos descartados no entorno da caixa. O serviço da coleta é realizado diariamente no período da manhã e tem ocorrido normalmente. Então aí a resposta para os moradores do Lobato que reclamaram aí da limpeza no bairro. E aqui a gente tem também uma outra resposta, mas lá para Periperi. Em atenção à reclamação dos moradores de Periperi, a Limpurbe informa que não realiza a limpeza em canal e que a capinação já foi incluída no cronograma de serviços do órgão. Uma denúncia antiga que a gente sempre mostra aqui no Fala Bahia da TV Salvador. Eles também denunciam no Fala Bahia lá da Bahia FM, então estão aí respondidos para os ouvintes do Lobato e também de Periperi. E olha só, a doença do carrapato não é um problema que preocupa apenas os criadores de animais. Nós também podemos ser infectados pela bactéria desse parasita. Os principais sintomas da doença são febre, calafrio e dor de cabeça. Quem explica outros detalhes sobre este assunto é o infectologista Carlos Brits. Veja só. Pois bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador, esse é mais um quadro Fala Doutor. Vamos conversar com o infectologista, Dr. Carlos Brits, falar um pouco sobre as doenças transmitidas pelo carrapato. Geralmente isso acontece mais na região do interior, no campo, é verdade? Como é que vai, doutor? Me fala um pouco sobre a tal da febre maculosa, é esse o nome? Isso, esse é apenas uma das doenças transmitidas pelo carrapato. Na verdade, existe um leque muito grande e variável de doenças, sendo que essa é a mais frequente e talvez uma das poucas que pode ser identificada aqui em nosso meio. Na verdade, como o nome já diz, é uma doença que vai necessitar da picada do carrapato para que ela seja transmitida. E isso dá uma bactéria que vive e prolifera dentro do organismo desses insetos, pode inclusive passar da mãe, da carrapata, digamos assim, para os seus ovos e os seus filhos nascerem já infectados. E uma vez que um inseto desse pica, na realidade, um paciente, ele pode transmitir essa doença. Quais são os sintomas no ser humano dessa doença, doutor? É extremamente difícil caracterizar a doença com base em sintomas, porque ela pode ser extremamente semelhante a um processo viral ou a outras infecções mais comuns no dia a dia. Mas se há uma relação com a mordida recente de carrapato, ou seja, alguém foi no mato, foi num pasto, numa região rural, apresentou mordidas de carrapato e 3, 4, 5 dias depois vem apresentar sintomas como febre, calafrios, dores no corpo, náusea, vômito, diarreia, dor de cabeça. Isso pode ser sinais que podem estar associados a uma infecção dessa natureza. Erupções também aparecem pelo corpo? A erupção pode acontecer, mas geralmente é um processo um pouco mais tardio. Depois desses sintomas iniciais, a evolução da doença, se não tratada, geralmente inclui aparecimento de manchas pelo corpo. É por isso que ela é chamada de febre maculosa, porque aparecem máculas, ou seja, manchas avermelhadas no corpo do paciente. E se ele não é tratado adequadamente, a progressão da doença pode evoluir com um nível de gravidade que causa uma mortalidade relativamente elevada. Então a pessoa tem que ter cuidado no diagnóstico precoce e um médico imediatamente. Sem dúvida. O problema é que esse, por ser um diagnóstico difícil de ser feito clinicamente, já que, como eu disse, é uma doença indistinguível de outras mais comuns, tem que ser realmente uma investigação mais detalhada, compatível com a gravidade que o paciente apresenta e geralmente necessita a complementação de exames de laboratório para que seja feito a confirmação diagnóstica. Isso tem que levar um tempo, o paciente tem que ficar com certeza em observação. Sem dúvida nenhuma, até porque a evolução da doença é caracterizada pelo agravamento progressivo desses sintomas. Então o paciente pode apresentar complicações renais, hepáticas, cardíacas, comprometimento do sistema nervoso central, inclusive. Esses pacientes começam a ficar meio aéreos, meio ausentes, sonolentos e pode evoluir nos casos mais graves para coma e, inclusive, óbito. Se a pessoa conseguir se curar, pode deixar sequelas? É improvável. Normalmente, você tratando adequadamente, a chance de resposta é muito grande. Mesmo com tratamento adequado, entretanto, até 20% dos pacientes podem vir a ter uma evolução desfavorável e não se beneficiar do tratamento.
Então, na realidade, é importante que quando houver uma suspeita, haja um encaminhamento imediato para um profissional de saúde, de preferência um infectologista, mais habituado a lidar com esse tipo de problema, e que seja feita uma investigação adequada para afastar essa possibilidade. Bom, aqui no estado da Bahia, o senhor tem conhecimento de registros oficiais, doutor? Oficiais não, mas na realidade nós já tivemos casos confirmados, são casos esporádicos, mas espera-se que a doença exista e ocorra em casos isolados. Entretanto, a dificuldade diagnóstica faz com que não haja essa confirmação e essa notificação rotineiramente. Existe alguma ou algumas dicas, existem algumas dicas para a pessoa tentar evitar o contato com o carrapato e tentar, evidentemente, contrair essa doença? O ideal é que se vá para uma região que tem sabidamente infestação por carrapatos, que você tente se proteger. Primeiro usando roupas compridas que protejam a maior parte da pele e usando repelentes também. Isso pode ajudar a manter-se longe desses agentes transmissores e, portanto, evitar a transmissão de uma infecção dessa natureza. Principalmente um contato com animais? Os animais são normalmente acometidos também por carrapato. Então, por exemplo, cachorros a gente vê aqui no dia a dia, anda por uma grama e você vai ver ele está carregado de carrapatos. E o cuidado aí é na manipulação. Não pegar aquele carrapato com a mão, por exemplo, depois às vezes o pessoal até pisa, esmaga, aquilo ali pode, ainda mais quando eles são maiores, mais gordinhos, aquilo ali pode ser um saco de ovos de carrapato. E quando você faz a ruptura disso, você pode estar se expondo as pessoas no seu ambiente a se contaminarem com ovos desse transmissor e, portanto, você se expõe ao risco de adquirir uma doença dessa natureza. Pois é, então esses são os cuidados, né? E esses são os sintomas, que é doença rara, mas é bom a gente ficar ligado. Principalmente as pessoas que viajam muito, têm contatos com animais, viajam pelo interior, estão sempre pelo campo. Muito obrigado, Dr. Carlos Brits, infectologista. Conversaremos em outras oportunidades. De volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. Tô retado aqui no Fala Bahia. E o que me deixa retado nessa cidade são a quantidade de buracos e engarrafamentos constantes na cidade. É isso aí, Larissa. Tá todo mundo retado com os engarrafamentos da cidade. Obrigada pela sua participação. E no próximo bloco, a Blitz do Fala Bahia vai até o elevador Lacerda. Tem também os lances de Bahia e Vitória. A gente volta já já.